o nosso trabalho é o sistema de planejamento. O trabalho está baseado no livro Novo Estado Industrial, mais precisamente ali no capítulo 3, A Natureza do Planejamento Industrial. O livro foi escrito pelo economista John Kennedy em 1967. Falar um pouquinho do conceito, como que surgiu e qual que eram as interpretações que era dado para o conceito planejamento. Até o final da Segunda Guerra, o conceito planejamento se relacionava com a preocupação em relação a infortúnios futuros, de forma a evitá-los, sendo que antes mesmo da guerra, o governo dos Estados Unidos tinha uma elevada preocupação com relação aos seus recursos naturais. Então, eles tinham uma junta de planejamento para poder gerir esses recursos. Depois da guerra, o mundo ficou polarizado entre países comunistas e liberais, no qual os comunistas planejaram a socialização da propriedade privada, o que levou os liberais a interpretarem o planejamento como algo negativo. Então, a partir daquele momento, eles preferiram aceitar e apreciar os resultados da livre operação do mercado, ou seja, a mão invisível. Mas com o decorrer dos anos, o avanço da tecnologia, eles admitiram a necessidade do planejamento industrial e nacional e viram que interpretaram equivocadamente o conceito de planejamento depois da guerra, suspendendo gradativamente o antigo significado. Mas ainda hoje existe resistência nos altos cargos do setor privado devido a elementos coniventes e a interesses pessoais também. Conceito geral sobre o sistema de planejamento. Hoje, o mercado ele deve ser substituído pelo sistema de planejamento devido à escassez de recursos e à necessidade de previsão das necessidades do consumidor, a fim de que se garanta a produção e a venda a preços vantajosos dos produtos. Ou seja, deve haver um controle sobre o que se produz e o que se vende, pois quanto mais capital investido temos nas empresas, menos podemos confiar nas reações não dirigidas do consumidor. Claro que nos casos mais simples, em que não se necessita recursos tão específicos, as leis de mercado podem suprir as necessidades, como no caso de equipamentos simples e mão de obra não especializada. Entretanto, nos casos em que se fazem necessário equipamentos e mão de obra especializada mais sofisticados, em que não estão prontamente disponíveis no mercado, o comportamento do mercado não supre totalmente a necessidade. Dessa forma, é necessário fazer um planejamento prévio para que possamos conseguir atingir a necessidade. Então, realizar o planejamento da firma significa minimizar os ruídos, as influências descontroladas e as possíveis incertezas do mercado. Controlar o mercado faz parte desse sistema e a firma que não faz não pode programar suas ações futuras e nem preparar-se para possíveis contratempos. Se a firma não troca a aleatoriedade do mercado, a mão invisível, pelo sistema de planejamento, ela pode ficar vulnerável aos concorrentes e aos seus fornecedores. No livro O Novo Estado Industrial, de John Kenneth Galbraith, de 1985, temos a seguinte citação: do modo de ver da firma industrial, o planejamento consiste em prever as medidas que se tornam necessárias entre o início da produção e o seu término, e em preparar-se para a execução dessas medidas. E consiste também em prever e ter um plano para atender a qualquer evento inesperado, favorável ou não, que possa ocorrer nesse ínterim. Então, em outras palavras, para a firma, o conceito de planejamento consiste em prever as ações entre o início e o término do processo produtivo e ainda em calcular possíveis eventos, sejam eles bons ou ruins. Na prática, a administração ou o planejamento do negócio visa minimizar a incerteza, minimizar as consequências da incerteza ou as duas coisas. Do ponto de vista do economista, do cientista político ou do estudioso profissional, planejar significa substituir os preços e o mercado como mecanismo de determinação do que será produzido, por uma determinação autoritária pelo Estado do que será produzido e consumido e a que preço. Na prática, ambos os conceitos estão interligados. Se a firma não detém o controle do mercado, não é possível programar suas ações futuras e nem preparar-se para possíveis contratempos. De forma resumida, os conglomerados são grupos de empresas oligopolistas que atuam em vários ramos da economia, ou seja, eles não ficam apenas em um nicho e acabam atuando em vários mercados. Sobre o desenvolvimento de empresas nos tempos recentes, a combinação do grande tamanho com linhas de produção altamente diversificadas permite a criação dos conglomerados, que permitem absorver as consequências adversas das incertezas.
Existem pesquisas sobre o que o consumidor deseja e, numa operação de larga escala, a incerteza obtida dessa pesquisa pode ser absorvida. Isso porque uma mesma empresa pode desenvolver uma vasta gama de produtos diferentes, e a falta de demanda por um não necessariamente afeta os outros produtos. Existem algumas características dos grandes conglomerados que permitem que eles exerçam controle sobre o mercado. Ou seja, características essas que fazem com que o planejamento industrial seja possível. Dentre elas, podemos citar a maior facilidade para estabelecer os preços. Pelas compras da unidade de planejamento representarem uma grande parte das vendas do seu fornecedor, essas compras se tornam muitas vezes questão de sobrevivência para esses fornecedores, e por exercerem tanta influência sobre eles, induzem uma alta cooperação, permitindo uma maior facilidade de controle dos preços. Maior poder de controle das incertezas. A combinação do grande tamanho com linhas de fabricação altamente diversificadas permite com que os conglomerados absorvam as consequências adversas das incertezas da melhor forma possível. Maior poder de controle das vendas. As grandes empresas possuem maior segurança para negociar os preços de venda do seu produto. Isso porque não será apenas um consumidor individual que apresentará uma ameaça para a empresa, especialmente se ela é uma empresa das poucas ofertantes do mercado. A maior facilidade para estimar a sua demanda. Existe também a necessidade de controlar as quantidades que serão vendidas. Isso porque é necessário planejar quantas unidades serão produzidas a fim de utilizar somente os recursos que forem estritamente necessários. Isso é diretamente influenciado pelo tamanho da empresa, devido ao fato de que as grandes empresas conseguem utilizar da propaganda, de uma organização de vendas bem preparada e também de uma administração cuidadosa dos projetos dos produtos que podem assegurar a necessária reação dos clientes. Por exemplo, as linhas adequadas de um automóvel, que para a maioria das pessoas vai ser o que a grande indústria automobilística decretarem que seja. Contudo, ainda existem dúvidas quanto à retirada dos pequenos do mercado. É muito provável que isso não se deva à eficácia das grandes empresas ou da eficiência tecnológica, mas sim de um poder de monopólio que fazem com que elas tenham a capacidade superior de extrair os lucros, e daí vem a sua vantagem. Para que o planejamento industrial ocorra, existem algumas estratégias previstas no sistema de planejamento. Veremos elas detalhadamente no próximo slide. Essas estratégias elas são fundamentais para a gente poder entender como que as firmas detêm o controle do mercado. Essas estratégias, elas possibilitam a maior capacidade de negociar o preço, minimizar a incerteza, assegura a venda da produção e auxilia na projeção da demanda. A primeira estratégia é a suplantação do mercado. Essa estratégia pode ser entendida como uma forma das firmas absorverem alguns mercados. Dessa forma, não elimina, mas sim minimiza as incertezas. Ocorre por meio da integração vertical, e se assume a direção da fonte de abastecimento ou do escoadouro, substituindo as grandes e incontroláveis incertezas do mercado por outras menores e mais controláveis dentro da unidade de planejamento. A segunda estratégia é controlar o mercado por vendedores e compradores. Essa estratégia ela consiste em reduzir ou eliminar a independência de ação de compradores e vendedores da unidade de planejamento, mediante a grandes volumes de compra e venda. Em outras palavras, por as compras das unidades de planejamento representarem uma grande parte das vendas de seus fornecedores, ou suas vendas representarem grande parte das compras de seus fregueses, sua compra ou venda se tornam muitas vezes uma questão de sobrevivência para esse fornecedor ou fregueses. E por exercerem tanta influência sobre eles, induzem uma alta cooperação. Em decorrência dessa conjuntura, a unidade de planejamento pode exercer o controle de preços sobre os seus compradores e se organizar em conjunto com seus concorrentes, mesmo que indiretamente e informalmente, para estabelecer uma faixa de preço segura. Também podem exercer o controle sobre as quantidades vendidas, através de propaganda, uma organização das vendas bem preparada e uma administração cuidadosa de projetos de produtos. E, por fim, a terceira estratégia que é suspender o mercado por períodos definidos ou indefinidos por meio de contrato entre as partes vendedoras e compradoras. Ou seja, as empresas assinam contratos com seus fornecedores ou seus compradores, onde se especificam quantidade, preço e o período que aquele contrato vai vigorar. Dessa forma, essas organizações conseguem inibir um pouco mais
a incerteza do mercado. Geralmente, os contratos, eles são mais efetivos em unidades que são grandes. Inclusive, foi tema do Prêmio Nobel de 2016, onde um economista finlandês e um economista do Reino Unido trouxeram novamente o conceito da teoria dos contratos empresariais e dos custos de transferências. Outro autor de fundamental importância dentro deste tema é o Ronald Coase. Uma citação interessante é de sua obra Teoria da Firma. Na citação, o autor diz que a empresa assume a característica de um mercado eficiente em que as informações sobre a produtividade características de um grande conjunto de insumos específicos estão disponíveis com menor custo. Melhores recomendações ou novos usos de recursos podem ser apurados de forma mais eficiente do que pela busca convencional através do mercado geral. Neste sentido, insumos competem entre si dentro e por meio da empresa, em vez de exclusivamente em mercados como convencionalmente concebidos. Então, essa obra se relaciona com o sistema de planejamento porque trata das firmas e da necessidade de organização de sociedades empresárias como estratégia para diminuir os custos de transação, que recaem sobre o empreendedor em razão das imperfeições do mercado. A teoria neoclássica estabeleceu, ao longo de décadas, a tradição de compreender a firma como um mero agente maximizador de lucro, desprovido de outro interesse que não de obter o maior excedente possível, dadas as expectativas dos agentes e as condições que prevalecem no mercado. Embora esse conceito da firma facilite a compreensão de modelos de equilíbrio e crescimento econômico, ela se revela como incapaz de lidar satisfatoriamente com realidades mais complexas, tais como estruturas oligopolistas e as imperfeições de mercado. Cabe ainda ressaltar o papel do governo. Alguns setores requerem investimento grande e de longo prazo, e nesse sentido, o governo atua para assegurar a demanda e eliminar as incertezas. Assim, o Estado garante um preço suficiente com uma margem conveniente para cobrir os custos e se compromete a adquirir o que é produzido ou dar plena compensação no caso de cancelamento do contrato, falha técnica ou ausência de demanda. Normalmente, são setores que exigem um elevado nível de investimento em tecnologia, e dessa forma o Estado precisa controlar os preços, dando uma maior segurança para os capitalistas. Como uma das principais consequências, temos um mercado completamente substituído e o planejamento mais seguro, principalmente na área de tecnologia e agricultura. Podemos concluir, então, que para as grandes organizações existem diversas possibilidades de reduzir as incertezas de mercado, ao passo que para as pequenas as opções se limitam às ações do Estado. O sufocamento das pequenas empresas se dá devido ao poder monopolista das grandes firmas e à sua maior capacidade de extração de lucros. Nós somos o Grupo 8, formado pelo Bruno, Gabriel, Luísa e por mim, Michele. Espero que tenham gostado do trabalho. Obrigada!